Babilônia era diferente, ele vinha para mostrar o medo, o pavor, o terror, a dureza dele, e Deus usa esse tipo de gente como elemento de justiça para fazer justiça no meio do povo de Israel. Abacuque, deixa eu ser Deus, você falou demais. Primeiramente, você reclamou que tinha injustiça interna. Eu disse que ia trazer os caldeus. O Senhor reclamou que os caldeus são piores do que os injustos internos. E eu então disse que um dia eu vou punir o opressor e vou cuidar do justo. Então, Abacuque, deixa eu ser Deus. Deixa eu atuar com quem eu quiser, no tempo que eu quiser. Fique calado, você falou demais. E Deus diz, Abacuque, você não entende os meus caminhos. Por que eu vou usar os caldeus? Você talvez esteja reclamando, e com razão, que o justo está sofrendo por causa de pessoas ímpias dentro do povo de Deus. Mas escuta, Abacuque, eu estou no meu santo templo. Cale-se diante de mim toda a terra. Se você hoje pensa que Deus não está vivo, não está atuando mais, não acredite nisso. Ele está vendo a situação, ele vai agir como ele achar melhor, no tempo que ele achar melhor. Deus está vivo, ele está vendo toda a injustiça que fazem contra a gente. E ele vai agir como ele achar melhor. Mesmo que você não veja a solução para o teu problema, confie em mim. Eu estou no meu santo templo. O mal vai ter fim. Eu controlo a história, controlo o universo e posso cuidar da sua vida também. Porque Deus está olhando, Deus está vendo e ele vai punir o ímpio no tempo que ele achar melhor, como ele achar melhor, e vai recompensar os justos. Então eu devo ter mais do que pistes em Deus, ou seja, somente uma crença que ele existe, mas eu tenho que crer e me entregar completamente a ele, e que ele faça de mim o que ele achar melhor. Em meio ao caos que nos cerca, é difícil acreditar em Deus, mas ele não nos pede que entendamos tudo. Ao invés disso, nos promete paz se acreditarmos e confiarmos nele. Deus ainda está no controle, que toda a terra se detenha ao tentar criticá-lo. Em Isaías 55, versos 8 a 9, Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Abacuque aparentemente entendeu a mensagem. À medida em que caminhamos para o fim do livro, uma nova sessão se iniciará em forma de um cântico de louvor a Deus por reconhecer que Ele está no controle. Isso e muito mais iremos aprender neste episódio que está só começando. Quando Abacuque diz, o Senhor está no seu santo templo, ele está dizendo que Deus não está parado, Deus está agindo. O curso da história já foi traçado. Deus tem controle do universo, da história e da sua vida. Está sofrendo? Deus está vendo. Mas saiba, o mal não vai ficar impune. O mal vai ter fim. E, na realidade, a história já está traçada. Jesus Cristo vai voltar. E a pergunta é, se você hoje vai se silenciar pela fé ou vai continuar em rebeldia buscando deuses estranhos? Essa é a primeira resposta que Deus dá ao sofrimento. E o pedido de Deus de silêncio de Abacuque, de confiança, de fé de Abacuque, Abacuque faz para mim a confissão de fé, uma das mais bonitas em toda a Bíblia. Na primeira parte do capítulo 3, Abacuque canta a Deus pelos feitos poderosos de Deus na história do povo de Israel. Ele diz, se Deus foi fiel, se Deus foi todo-poderoso para a nação de Israel no passado, hoje ele também o será. Essa oração que aparece no capítulo 3 de Abacuque, ela é muito interessante.
Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. A palavra oração é tefilá. Tefilá nos Salmos é uma oração cantada. Essa oração, ela mostra que o profeta está preocupado com uma coisa. Ele fala assim: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faze conhecida a tua obra. Que obra é essa? Punir primeiramente os maus internos, que deve ser o pessoal de Jeoaquim e sua turma aí, o rei Jeoaquim, e os maus em Judá. E depois punir a Babilônia, que vem e faz pior do que o rei Jeoaquim. Aviva a tua obra, Senhor, pune o malfeitor, pune o malfeito. Faze como fizeste no passado. Se ele pede que avive a tua obra, é porque ele sabe das obras de Deus no passado. E é como se ele fala: Senhor, nossos pais falaram que o Senhor fez coisas grandiosas no passado, mas parece que o Senhor não faz essas coisas hoje. Faz de novo. Puna os malfeitores, tanto os internos quanto os externos. Tanto Jeoaquim e sua turma, quanto os caldeus, que vêm para fazer mais violência ainda. Muitas vezes a gente também pensa assim, não é? Fala: Senhor, o Senhor fazia milagres no passado, e tá, abriu o mar lá e tudo, e parece que eu oro hoje, Senhor, e parece que não acontece nada. Então, aviva a tua obra. Devemos entender que Deus ele vai agir no tempo que ele achar que deve agir, não? Nem sempre ele vai atender também exatamente como a gente pede. Nós temos exemplos de oração na Bíblia que Deus não atendeu, que Deus aparentemente não atuou. E foi bom ele não tivesse atendido, não? Por exemplo, Elias, depois de ter enfrentado os profetas falsos de Baal, enfrentado Acabe e a rainha lá dele, então ele fugiu, porque a rainha queria matá-lo, e lá no deserto da Judéia ele pediu a morte. Senhor, eu quero morrer. Mas para que você quer morrer, Elias? Não, porque só eu fiquei e tal. Depois ele foge, vai até o Monte Horebe, e lá Deus passa num fogo, e Deus não estava no fogo, depois num terremoto, Deus não estava no terremoto, depois passou numa brisa mansa, um ventinho tranquilo, assim, Deus falou com ele: que fazes aqui, Elias? Ah, Senhor, só eu fiquei. Olha, a síndrome da pessoa, da vítima, não, só eu fiquei. Você fala: não, Elias, tem mais 7.000 aí que estão do meu lado e tal. Levanta daí, vai ungir o teu sucessor e tal. Mas veja que Elias está pedindo a morte. Se Deus tivesse atendido essa oração, ele não estaria vivo no céu hoje, né? Então Abacuque está dizendo: Senhor, parece que o Senhor não faz milagres mais, não é? Os maus em Judá estão se dando bem, e o Senhor parece que não faz nada, não recompensa o justo. Então, Abacuque pede que Deus seja Deus no tempo dele. Abacuque suplica a Deus que se revele novamente. Ele sabe o quanto Deus agiu no passado, mas precisa ter a certeza de que Deus continua ativo em seus dias. Enquanto aguarda pelo socorro divino, ele começa a relembrar as experiências do passado no deserto, quando a glória de Deus era tangível. É sempre um bom exercício olharmos para trás e recordarmos que Deus esteve presente sempre que precisamos contar com sua graça e sua misericórdia. E ele lembra aqui algumas coisas, não? Aqui no capítulo 3, ele fala assim: raios brilham da tua mão, adiante dele vai a peste. Parece que ele tem em mente a obra de Deus contra os egípcios lá atrás, ó. Aquelas 10 pragas. Ele está dizendo: puna o malfeitor como se eu puniu o faraó, não é? Ele lembra também aqui: o sol e a lua param nas suas moradas. Parece que ele está lembrando da obra de Deus no tempo de Josué. Quando Josué pediu mais luz, não? Falou: céu, para aí, lua, para. A gente não sabe exatamente como foi esse milagre lá de Josué com o sol e a lua parando. Deus fez alguma coisa que a gente não sabe, mas Deus deu mais luz, mais claridade para ele vencer os inimigos. Então ele se lembra das pragas de Deus contra o ímpio faraó, lembra de Deus deixando Josué vencer os ímpios cananeus, não é? Depois ele fala aqui que os ímpios se matam com suas próprias lanças, aqui no capítulo 3, não é? Então, talvez ele se lembre aqui do tempo de Gideão, quando Deus permitiu que os midianitas se matassem, não? Então, é como se ele falasse: Senhor, faz de novo as tuas obras como nossos pais falaram que o Senhor fez no passado. Então, Abacuque sabe que Deus pode fazer, mas Abacuque tem que entender uma coisa: Deus pode fazer, mas Deus é muito sábio para errar. Ele vai fazer se aquilo for bem para a gente, como ele achar melhor
e no tempo que ele achar melhor e com quem ele achar melhor. Então, você que nos assiste, talvez faça a mesma oração de Abacuque: Senhor, eu leio na Bíblia que o Senhor fez tanto milagre, tanta coisa, e parece que o Senhor não faz isso hoje. Devemos entender que Deus não vai toda hora nos livrar de doenças, de problemas, porque senão o demônio iria falar o mesmo que falou de Jó. Falar: mas Jó é fiel, mas também só deu uma boa família para ele, 10 filhos, não é saúde, dinheiro. Então, desse jeito, quem é que não serve ao Senhor? Então, Deus às vezes permite que o mal atinja pessoas boas. Só que tem uma diferença. Quando o mal atinge as pessoas más não têm uma força para se agarrar, como as pessoas de Deus. Ele não tem uma coisa sobrenatural a se agarrar. Então, às vezes, se mata, se suicida, pula da ponte, dá um tiro na cabeça. E quando Deus permite o mal atingir pessoas boas, primeiramente ele tem um objetivo, que às vezes a gente sabe e às vezes não sabe. Muita coisa que acontece com a gente de ruim só vai saber na outra vida, na vida eterna, não? O que aconteceu com Jó? Jó deve ter morrido sem saber, porque aquela aposta que o demônio fez com Deus. Então, se você hoje pensa que Deus não está vivo, não está atuando mais, não acredite nisso. Ele está vendo a situação, ele vai agir como ele achar melhor, no tempo que ele achar melhor. Então, Deus está vivo, ele está vendo toda a injustiça que fazem contra a gente. E ele vai agir como ele achar melhor, não é? Eu sei que, às vezes, a gente gostaria que o mal recebesse a paga já. Há até uma historinha que os pregadores contam, de uma mulher que escutou um barulho no quintal. Ele abriu a janela, ela abriu e viu um ladrão que estava levando uma camisa do marido no varal. Então ela disse: você vai dar conta disso no dia do juízo. E o ladrão teria dito: se vai demorar tanto tempo assim, eu vou levar mais uma camisa. Quer dizer, se o mal fica impune, então eu vou aprontar. Como hoje na sociedade, hoje, né, em nosso país, nos outros países também, aparentemente tem muita impunidade. E por isso que reforça a ideia de eu ser desonesto, porque eu não sou punido. Não é? Abacuque responde: Deus vai punir sim. Deus vai punir o opressor, o orgulhoso, no tempo dele. Com quem ele quiser, com os caldeus. E logo depois desse cântico, ele então descreve o que acontece com ele e faz sua confissão de fé. Verso 16 diz assim: Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Primeira parte, ele está descrevendo o que acontece com ele quando Abacuque se encontra com Deus, que diz que está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Foi o mesmo sentimento que eu tive ao sair do cemitério quando terminamos o serviço fúnebre ao meu sogro. As perguntas e as ideias na cabeça: por que, Senhor, estamos sofrendo isso? Por que um homem de Deus, fiel a Deus, honesto, um pastor, passou por isso? 2 anos de sofrimento numa cama. A resposta de Deus naquele dia foi a mesma que ele deu para Abacuque: Leonardo, Deus está no seu santo templo. Confie em mim. E o que eu senti foi exatamente isso. Tremor nas pernas, lágrima nos olhos e paz no coração. E a resposta é essa: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E como é que o livro termina? Termina com a emuná, no sentido de confiança, entrega e restrita a Deus. É uma belíssima oração, o livro termina com uma tefilá. Tefilá é uma oração cantada, é como os salmos, não? Então ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, um belíssimo verso, né? Ainda que o gado seja levado do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que não tenha produto da oliveira, né, que é azeite, azeitona, ainda que tudo dê errado, eu seguirei
confiando em Deus. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Então o livro se move de uma fé enfraquecida, capítulo 1, em que ele reclama de injustiça e Deus parece que não faz nada. Depois Deus diz que vai trazer a Babilônia, que faz pior do que os maus em Judá. Mas quando Deus fala que vai, em Abacuque 2:4, que é o coração do livro, em que Deus vai punir o arrogante e vai cuidar do justo, Abacuque crê tanto nisso que emite 5 ais contra o opressor. Quer dizer, o opressor não vai ficar impune para sempre. E então, o capítulo 2, a fé está fortalecida de novo. Abacuque crê que Deus vai punir o malfeitor e vai cuidar do justo. E o capítulo 3 é o ápice da emuná. Tudo pode dar errado. Pode ter seca, pode não ter frutos, pode o inimigo invadir a terra e levar os rebanhos, pode ter guerra. Eu me alegrarei em Deus, meu Salvador. Então, se no capítulo 1 a fé está enfraquecida, o capítulo 2 a fé é fortalecida, o capítulo 3 a fé é incondicional. Por isso que é melhor pensar em emuná e em Abacuque como fé incondicional em Deus do que fidelidade. É interessante que o livro termina dizendo assim, que ele faz os meus pés como os da corça. Ou seja, como é que é o pé de corça? Um pé ágil. Ela salta assim 3, 4 metros, um pulo dela, não? Quando o leão quer comê-la, a corça, ela pula os obstáculos. Ou seja, Abacuque diz, pode dar tudo errado, eu vou seguir crendo em Deus porque deve é. E eu não vou ser abatido pelos problemas, porque eu vou ser como uma corça que salta os obstáculos e me faz andar altaneiramente. A expressão altaneiramente pode ser traduzida andar de cabeça erguida, cabeça levantada. Se no capítulo 1 ele está com a cabeça baixa, reclamando que Deus parece que não toma providência contra o ímpio, no capítulo final a cabeça dele está erguida de novo. Então o livro se move todo o tempo com a ideia de emuná no sentido de uma crença total em Deus e uma entrega total em Deus. Abacuque não havia visto os caldeus vindo e destruindo o mal em Israel. Abacuque ainda não havia visto a libertação que Deus daria ao povo de Israel dos caldeus. Mas Abacuque diz que vai confiar em Deus, mesmo que ele não enxergue. E a descrição que ele faz, quando você entende a sociedade agrária que vivia o povo de Israel, que vivia exclusivamente do que plantava, do que colhia, ainda que a figueira não floresça, que não tenha oliva, não tenha azeitona, que não haja nenhum mantimento, que as ovelhas sejam todas perdidas, que o curral que dá leite, que tem vacas com leite e animais que dão carne, se todo o processo alimentício de meio de sobrevivência, se tudo acabe, ele diz, ainda assim vou me alegrar no Senhor, mesmo que não veja a libertação. Foi essa a resposta que Deus pediu para mim naquele dia. Leonardo, confie em mim. Mesmo que você não veja a solução para o teu problema, confie em mim. Eu estou no meu santo templo. O mal vai ter fim. Eu controlo a história, controlo o universo e posso cuidar da sua vida também. O livro é um belíssimo livro, uma joia do Antigo Testamento, super atual, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, será que compensa ser honesto mesmo? Quem está se dando bem é o desonesto, não é? Os fraudadores, os que desviam dinheiro. Será que compensa ser bom? O livro de Abacuque diz, compensa. Não que eu vou ser bom porque eu vou ter lucro com isso, mas porque eu estarei do lado de Deus. E Deus vai cuidar de mim mesmo que eu enfrente dificuldades. E o livro termina dizendo o seguinte, que as aflições da vida não precisam me abater. Ou seja, eu fico triste, fico chateado, mas não preciso dar um tiro na cabeça e pular da ponte, né? Porque Deus está olhando, Deus está vendo e Ele vai punir o ímpio no tempo que Ele achar melhor, como Ele achar melhor, e vai recompensar os justos. Então, eu devo ter mais do que pistes em Deus, ou seja, somente uma crença que Ele existe, mas eu tenho que crer e me entregar completamente a Ele, e que Ele faça de mim o que Ele achar melhor. Então esse é o grande Abacuque, que é um livro que foi escrito aí no ano 600, mais ou menos, 609, 605,
tem aí 2.600 anos escrito e está super atual. Ou seja, que o justo sofre e que nem sempre que você faz as coisas certas você vai ser recompensado instantaneamente por isso, mas que você um dia vai receber a recompensa do próprio Deus. E que compensa ser bom, compensa ser justo, porque eu estarei imitando a Deus e estarei do lado de Deus. E se eu tiver lucro imediato, amém por isso. Se eu não tiver lucro imediato, um dia Deus vai punir o mal e vai cuidar de mim que fiz o bem. E eu devo fazer o bem não esperando recompensa, mas com a certeza de que eu, ao fazer o bem, eu estou do lado do bem, que é o lado de Deus. Já na seção final de seu livro, nós vemos Abacuque entoando um cântico de resposta à ação de Deus na história. Ele olha para frente e vislumbra com ansiedade e antecipação a próxima ação divina em favor de seu povo. Ele vê Deus agindo em meio à aproximação de um desastre representado pelos caldeus, e apesar disso, conclui seu cântico em tom de triunfo, dizendo: ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A resposta que o ser humano dá a esse Deus Todo-Poderoso é simplesmente paz no coração. Parar de se debater para resolver as coisas. Parar de buscar maneiras, escusas para resolver sua própria situação. Essa confiança que dá paz e que inspira mais confiança. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa é a primeira resposta que Asaf encontra ao entrar no santuário. E a segunda, qual é? É como o próprio Asaf diz: eu te seguro pela mão. É a presença de Deus. Deus segura pela mão. E é interessante você ver essa ideia mais ampliada no livro de Levítico, capítulo 26. E aqui em Levítico 26, você tem as bênçãos e os castigos pela obediência e pela desobediência. Bênção pela obediência e castigo pela desobediência. Eu acho interessante entender o que a Bíblia entende como bênção e maldição. Eu fui bem claro em falar que é bênção e castigo e não bênção e maldição, porque castigo e maldição são coisas distintas. Começando a entender, por exemplo, o que é maldição e o que é castigo. Quando você vai para a lista de bênçãos e maldições aqui, começando no verso 14, diz assim: mas se não ouvirdes e não cumprirdes os meus mandamentos. Então você tem uma lista de coisas ruins que vão acontecer com o povo. E é interessante dizer coisas ruins, porque nem sempre coisa ruim é maldição. E nem sempre coisa boa é castigo. Por exemplo, quando você diz que tem muito dinheiro no banco, pode ser uma coisa boa. E é uma coisa boa. Mas essa coisa boa pode ser bênção, se você usa isso para uma coisa boa. Mas se você tem muito dinheiro no banco, e esse dinheiro no banco vai te trazer efeitos maléficos, então essa coisa boa no banco, em vez de se tornar uma bênção, se torna uma maldição. Por exemplo, eu já vi uma pessoa dizendo que quando chegou a ter 1 milhão no banco, ele se afastou de Deus, abandonou Deus, se tornou infiel para a esposa. Câncer é uma coisa ruim, mas pode ser uma bênção, se esse câncer vai fazer com que a pessoa amadureça na vida, traga a família para mais perto, ou pode ser uma maldição. Então, coisa ruim, coisa boa em si mesmo, não é nem bênção e nem maldição, porque aqui no texto, coisas ruins não são necessariamente maldições, podem ser castigos. E a ideia que vai fazer essa diferença é: se me ouvirdes e mudardes. Então, as coisas ruins podem ser uma tremenda bênção, se faz com que a pessoa escute a Deus e se volte para Ele.
Essa ideia aparece várias vezes no texto de Levítico, capítulo 26. Verso 21 diz: e se andares contrariamente para comigo e não quiseres me ouvir, então aí vai uma série de coisas ruins. No verso 23, mais uma vez: se ainda não vos corrigirdes e volverdes para mim, para andares contrariamente comigo, ou seja, as coisas ruins muitas vezes acontecem na vida como castigo, mas uma tremenda bênção para fazer com que a pessoa escute a voz de Deus e volte para Ele. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, e da terra eu me lembrarei. A ideia aqui é de que coisas ruins que acontecem nem sempre são maldições. Podem ser tremendas bênçãos, porque a ideia é trazer as pessoas de volta para Deus. Se não vem pela dor, se não vem pelo amor, pode vir pela dor, é a frase comum que se diz por aí. E o texto de Levítico 26 está dizendo isso. Deus disciplina quem ama. Se Ele ama, Ele disciplina. Às vezes a gente precisa de disciplina. Mas o sofrimento não vem só por causa disso. O sofrimento às vezes vem simplesmente porque nós somos fiéis. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, a última bem-aventurança: bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. O que eu quero dizer é que nem sempre coisas ruins são maldições, elas podem ser castigos. E castigo ou disciplina é um nome mais brando para que se entenda melhor essa palavra divina. Disciplina é de um Deus de amor que quer que um filho volte para Ele. A dependência que temos de Deus irá se manifestar de forma mais intensa justamente nos momentos de dificuldade. Sobre isso, Dallas Willard escreve: Deus ainda deseja nos abençoar independentemente de onde quer que nós estivermos. Mas se nós, de forma incrédula, descartarmos situação após situação, momento após momento, como não sendo a melhor situação ou o momento certo, simplesmente nunca teremos lugar para recebermos seu reino em nossas vidas. Deus me abençoa não é porque eu obedeço apenas, mas Deus me abençoa porque Ele me ama, porque Ele me salva. Bênção é um ato divino de amor em me dar a salvação. Então, bênção não é só obediência, mas bênção, Ele vem da salvação. Essas duas ideias têm que estar juntas. Deus me abençoa porque Ele me ama, porque eu sou salvo por Ele. E como salvo eu obedeço, e quando eu obedeço eu recebo mais bênção. Desde o Êxodo, coletivamente e individualmente, as pessoas se voltam para o santuário. Elas direcionam o clamor e o gemido delas para o santuário, no céu. A oração é direcionada para esse lugar, a habitação de Deus. Portanto, o santuário celestial, desde o Antigo Testamento, é um lugar onde nós encontramos socorro. É o lugar onde nós encontramos um Deus que está atento à nossa oração e está disposto a descer, a linguagem bíblica é essa, para nos atender.